Feliz sábado a você que nos assiste através da sua televisão, do celular, do computador, de onde você estiver. Nós estamos aqui para o estudo da lição da Escola Sabatina, especificamente do capítulo 12 do livro de Daniel. Mas antes de entrarmos no estudo, queremos convidar você, de onde você estiver nessa hora, a curvar a sua fronte e a falarmos com Deus, pedindo a sua iluminação. Querido, santo e amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de te servir, de te buscar, de louvar o teu santo nome, ainda que em condições adversas, mas o Senhor tem sido providencial para conosco. Amém. Te pedimos que o teu Espírito permaneça com cada um de nós, bem como com aqueles que nos assistem nessa hora, e que ilumine a nossa mente e nos inspire para que possamos falar e fazer a tua vontade. Amém. Fica conosco, nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui conosco nessa hora está o irmão Felipe e a nossa irmã Cindy, que irão compartilhar, o estudo da lição número 13, que fala do pó às estrelas. O verso da semana, que está lá em Daniel capítulo 12, versículo 3, diz: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Bom, vamos começar a introdução aqui do sábado com o nosso irmão Felipe. O que é que o senhor tem para nos acrescentar, irmão? Muito bem. Daniel capítulo 12, como todos já sabemos, é o último capítulo desse livro. Estamos diante do desafio de estudar um capítulo tão importante em tão pouco tempo. A semana inteira também é pouco tempo para discuti-lo. No entanto, podemos fazer um resumo e chegar a conclusões maravilhosas, Quando você começou a estudar o livro de Daniel, no início da lição da Escola Sabatina, do nosso manual de estudo, você se depara com uma coisa interessante. No início de cada capítulo, Daniel começa citando uma pessoa, citando um homem. Começa com Nabucodonosor, Jeoaquim, depois Belsazar, Dario, Ciro. No início de cada capítulo do livro de Daniel, cita uma pessoa. Mas o curioso é que no último capítulo, aí não é uma pessoa humana. Ele começa dizendo, 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia que nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, capítulo 12, Daniel não começa citando um personagem humano. Começa citando Miguel, o grande príncipe. E eu queria chamar a atenção para essa declaração dele aqui, que nesse tempo se levantará Miguel. O nesse tempo aqui faz uma conexão, faz uma ponte com os últimos versículos do capítulo 11, que fala das guerras entre o rei do norte e o rei do sul. Como vimos na semana passada, uma guerra espiritual travada nos bastidores da história humana, em que todos nós estamos envolvidos. É nesse tempo aqui, quando a guerra está acirrada, que Miguel se levanta. E levanta como um defensor, não exatamente para vir nos buscar, mas para nos levar ao juízo investigativo, à intercessão por aqueles que estão vivendo nesse tempo. Depois se cumpre as demais coisas da profecia, como o tempo de angústia. Logo em seguida vem então os que dormem no pó da terra ressuscitarão, fazendo menção então à volta de Jesus, que é posterior. Mas o capítulo 12 traz toda essa riqueza de detalhes para a gente estudar e compreender nessa manhã aqui. Então, nesse tempo aqui não se refere, na verdade, à volta de Cristo, mas um tempo em que ele vai se levantar com outro propósito, que é estabelecer... Perfeitamente. Que é o propósito de julgar e, ao mesmo tempo, interceder. Começa o julgamento de todos aqueles, das nações e dos homens de todas as épocas. Então, tem um determinado tempo aí no qual já estudamos em edições passadas, 1844, Miguel se levanta. Talvez essa expressão, se levantará Miguel, seja a mesma expressão que diz em Daniel no capítulo 7, quando menciona do Filho do Homem vindo nas nuvens. Não é vindo para a terra, vindo para começar esse período de julgamento e de intercessão concomitantemente. Muito bem. Bom, vamos começar aqui a lição do domingo, que tem um tema bem curioso e por aí levanta muita polêmica com relação a isso, que fala Miguel, nosso príncipe, E a lição começa falando justamente de Daniel 12, capítulo, versículo 1, que o irmão Felipe acabou de ler aqui agora. E o que é que o senhor pode nos acrescentar sobre Miguel, nosso príncipe? Ok.
já que você falou que é um assunto que levanta certa polêmica, talvez seja em virtude de discutir quem é Miguel. Sim. Né? Então, a palavra Miguel, como eu creio que a maioria de nós já conhecemos, em si mesmo é uma pergunta retórica. É a pergunta quem é como Deus? Já traz em si a resposta de que ninguém é como Deus. Né? Mas você vai observar que, em primeiro lugar, todas as vezes que Miguel aparece no cenário bíblico, ele aparece numa disputa direta com Satanás. Segundo lugar, quem vem ajudar Daniel, Daniel no capítulo 10 diz que Gabriel estava lá, mas não pôde guerrear sozinho contra os reis da Pérsia e depois da Grécia. Aí Miguel veio para auxiliar. Ou seja, nos momentos difíceis, Gabriel, que é o anjo de que nós conhecemos, o mais famoso, o mais poderoso da Bíblia, não pôde resolver. Quem vem? Miguel, Jesus Cristo. É um título dado a Jesus que é basicamente um título de guerra, né? Como se fosse um capitão de guerra, um general de guerra. Você vai ver Miguel aparecendo na Bíblia, disputando o corpo de Moisés, ou seja, um confronto direto com Satanás, tá? Você vai ver Miguel na Bíblia guerreando contra o dragão, Apocalipse capítulo 12, diz que houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, que é Satanás. Ninguém a não ser Jesus poderia enfrentar o dragão e vencê-lo. Portanto, Miguel continua sendo interpretado da forma mais correta como sendo Jesus, o nosso príncipe. E o nosso príncipe não podia ser um outro, né? Se não fosse o próprio Jesus Cristo. Muito bem. E você, irmã Cíntia? Miguel, muitos especulam, né? Não ser Jesus, mas essa figura que o irmão Felipe falou, retratou aí, justamente a questão do comando, né? Sobre a guerra final, os tempos de angústia. E essa lição do pó às estrelas mostra que há esperança, né? Nós vamos viver tempos difíceis, mas vamos ter que se apegar a Deus. E cita duas palavras muito importantes no verso áureo, que é assim, sábios e o que conduz à justiça, né? Então, os justos e os sábios certamente saberão como agir em tempos difíceis. E a palavra de Miguel se levantar, essa questão de que Cristo está vindo, está sinalizando que Ele está a passos largos para vir nos buscar. Então não tem dúvida de perceber que o grande general, o grande comandante, o Senhor dos Exércitos vai vir e vai montar essa guerra. Não é a guerra sangrenta? Possa ser que sim, né? Muitos vão morrer como mártires para salvar outros, né? Não que nós tenhamos essa posição salvadora, né? Mas somos instrumentos salvíficos pela graça de Jesus. Mas também uma guerra de adoração, uma guerra de que lado você está, a quem você está adorando. Muito bem. Só um complemento final, o autor da lição foi muito feliz quando mostrou aqui o seguinte, outra vez aquilo que eu falei um pouco antes, nesse tempo, isso aqui é uma espécie de conjunção com os acontecimentos do capítulo 11 e os últimos versículos, né, que são o tempo do fim, quando geralmente começa o tempo do fim. E profeticamente falando, veremos isso um pouco mais adiante, mas já estudamos antes também, o tempo do fim começa em 1798, né? Quando a ciência dá aquela guinada tecnológica e tal, e o estudo do livro de Daniel, o conhecimento, a ciência a respeito do livro de Daniel também nos faz entender as profecias que estavam seladas. Aí começa o tempo do fim. É nesse tempo que Miguel se levanta. Ou seja, a atuação de Miguel de forma especial aqui vai desde o início do tempo do fim, seria 1798, até o momento em que ele realmente se manifestar na nuvem dos céus para buscar o seu povo. Essa é a atuação de Miguel. Eu quero deixar claro para os meus irmãos que nos assistem, biblicamente falando, estamos vivendo nesse período da atuação direta de Miguel, abençoando, perdoando, intercedendo, julgando. Tudo que está acontecendo ao nosso redor, nada passa nesse mundo despercebido a ação dele, nem o coronavírus. Muito bem. Na segunda-feira nós temos aqui falando sobre escrito no livro. E eu começo perguntando à irmã Cindy o seguinte: todo aquele que for achado escrito no livro, de que livro é esse que o capítulo 12, no versículo 1 de Daniel se trata? Este livro é o livro da vida, né? É o livro onde tem os nomes de todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador e Rei. Então, você que aceitou Jesus, você que tem Ele como seu Salvador, seu nome está no livro da vida. E é esse livro que guarda porque a gente está vivendo um juízo investigativo, né? Jesus, Miguel, está
unindo provas, né, de quem é realmente que está salvo ou não. Então, assim, existe uma oportunidade de salvação hoje. Se você aceitar Jesus como seu Salvador, certamente seu nome vai estar escrito nesse livro. E existe também um livro de registros, né, que é o livro onde está as nossas boas e mais obras. Né, tudo aquilo que nós fazemos, nossos atos, está escrito nesse livro. Para que Deus nos mostre, né, por que estamos ali naquele lugar, por que nós vamos ser levados para o céu, passarmos com Ele um milênio. Para que Ele nos mostre os motivos, né, de quem e quem não aceitou a Ele. Então, assim, neste tempo de angústias e de essa ação devastadora, ação desoladora, vamos dizer assim, onde você vai ter que decidir de que lado você está, se você está com Cristo, se você aceita, se você guarda os mandamentos dele, ou se você prefere viver neste mundo, mas nós temos a plena convicção de que esse mundo vai ter um ponto final. Né? Estamos caminhando para o fim, somos a última igreja em atuação, somos a geração apocalíptica, né? Então as profecias estão se cumprindo e nós temos essa vivência, né? Tanto que nós estamos no princípio das dores e passando por toda essa turbulência com a questão do coronavírus, e certamente coisas piores virão, mas a bendita esperança é Cristo. Então que nós estejamos junto dele, né? Orando, estudando a sua palavra, que é o único meio de libertação, para que a gente possa ter conhecimento de quem a gente está servindo, porque quando ele chama os sábios, é aqueles que têm conhecimento, que o conhecem, né? Que sabem da sua justiça. Irmão Felipe, me permita lhe perguntar. O verso diz que todo aquele que for achado escrito no livro, esse será salvo. Uma vez escrito no livro, é possível ter o seu nome retirado do livro, removido do livro, ou uma vez escrito, está salvo, independente do que você faz? Bom, embora nós saibamos que Deus conhece o fim desde o princípio, Ele é presciente, Ele sabe quem vai se salvar e quem não vai, não porque Ele tenha predestinado arbitrariamente quem vai e quem não vai. Isso aí não é compatível com o ensinamento bíblico a respeito da salvação, né? Agora, a gente não pode dizer com toda certeza se o livro aqui ele é literal ou é apenas simbólico. Até porque Deus não precisaria de um livro para escrever o nome de quem vai se salvar e de quem não vai. Ele é Deus, né? No entanto, a figura do livro aqui ela acontece em toda a Bíblia, para mostrar exatamente aquilo que nós entendemos assim. É como eu e você entendemos as coisas, né? Você, quando está ali escrito, quando sua ficha está ali carimbada, quando você está reconhecido, você tem segurança de que está tudo ok. Por isso, talvez Deus use essa figura. Talvez seja até uma figura de linguagem. Talvez não. Mas a história do livro, o ensinamento da inscrição no livro ou não, está desde o início. Você vai ver, por exemplo, Moisés dizendo: Senhor, se você for para destruir Israel, risque o meu nome do teu livro. Você vai ver Salmo 139, Davi dizendo: todos os meus dias estão escritos no teu livro, do início ao fim. Você vai encontrar lá na frente Jesus dizendo aos 70, quando voltaram da missão dos 70, alegrai-vos porque vossos nomes estão arrolados, né? E interessante que o termo é arrolado porque não era livro, era rolo, né? Por isso que estava arrolado no livro dos céus, estava no rolo do livro da vida, no rolo da vida seria a expressão melhor. Aí você vai lá para o final, você vai ver Paulo escrevendo a Timóteo dizendo também do livro da vida, e finalmente o Apocalipse fazendo essa menção, né? Sem mencionar aqui Daniel. Mas a verdade é que quando você pega Daniel e junta com o Apocalipse, você vai ter uma linguagem bem semelhante com o mesmo ensinamento. No capítulo 20 de Apocalipse, versículo 12 em diante, diz assim, olha só: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Você mencionou aqui o livro da vida e mencionou também outro livro de registros. E a gente acredita nisso baseado no que a própria Bíblia diz. Embora, eu reitero, seja esse livro real ou simbólico, é a compreensão que nós temos. E aí o texto diz assim, ó: então se abriram os livros, estou lendo o verso 12 de Apocalipse 20. Ainda outro livro, vírgula, o livro da vida foi aberto. Então aqui mais uma vez eu ensino a respeito do livro, né? E diz o texto, o verso 13, que deu o mar aos mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um de acordo com as suas obras. E o último versículo, o verso 15 do capítulo 20, fala assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, João vem concordando com a mesma ideia de Daniel. Quando é que você tem seu livro inscrito no livro da vida? Em primeiro lugar,
como Deus já sabe quem vai se salvar e quem não vai, o seu nome e o meu está escrito lá desde o princípio do mundo. Desde quando Jesus se ofereceu por nossa salvação, que nosso nome está ali. Você pode deduzir isso quando lê Apocalipse 13, verso 8, que diz que os perdidos adorarão a besta, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aí está dizendo que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas no capítulo 17, ele diz que os nomes estão ali também desde a fundação do mundo. Então, é possível que o meu nome e o seu esteja lá já pela presciência de Deus. E é possível que o de muitos não estejam, porque Deus sabe quem vai e quem não vai se salvar. Pelo sim, pelo não, é melhor a gente se preparar. E lembrando que a chance da salvação é diária. Você pode ter seu nome escrito no livro da vida, você pode mudar essa situação, claro, se você receber Jesus e se você confessar os seus pecados. Se você perceber que você está no erro, né, e deixar o pecado e escolher viver com Cristo, porque a bendita esperança e só Ele vai dar vida e vida em abundância. Muito bem, e é tão interessante isso aqui que a gente está falando. A sua pergunta foi: alguém pode sair do livro, pode se retirar do nome? Pode, simbolicamente, né? Como eu falei. Como é que pode? O Apocalipse fala assim, ó: guarda o que tens, para que ninguém tome o quê? A tua coroa. Ou seja, você tem uma coroa garantida, agora guarde. Jesus falou também assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, fazer uma manutenção, então. Lógico, essa manutenção, como você está falando, é o estudo da palavra de Deus, é a conversão diária, a entrega diária, a renúncia do eu e a entrega ao senhorio de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Bom, passando para a lição da terça-feira, que tem como título A Ressurreição, eu leio aqui o versículo 2 e 3 do capítulo 12, Daniel, que diz assim: você pode nos acompanhar na sua casa, na sua Bíblia, tá ok? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E eu começo perguntando para você, irmão Felipe, de qual evento Daniel 12, versículos 2 e 3 está tratando? A sua pergunta é bastante curiosa e é claro que eu vou responder de um modo geral. Se eu fosse entrar em detalhes desse evento, dessa ressurreição da qual Daniel está falando, nós iríamos analisar a chamada ressurreição especial. Mas a gente não tem tempo para debater esse assunto, nem trazer as provas, porque precisaríamos discutir um pouco mais sobre esse assunto da ressurreição especial, que é aquela que acontece um pouco antes da volta de Jesus, quando até mesmo os que o traspassaram também estarão vivos para ver o voltar, ok? Em poder e grande glória. Mas aqui vamos tratar da mesma forma que o autor da lição tratou do assunto, falando da ressurreição de um modo geral, né? A Bíblia orienta e diz com toda clareza que os que morrem não vão para nenhum lugar, certo? Ou seja, o espírito ou a alma, como geralmente se declara. Isso aí, essa dicotomia, esse ensinamento vem dos gregos, né? A Bíblia apresenta o homem como tridimensional, corpo, espírito e alma, mas inseparáveis, né? A alma geralmente se refere à questão emocional, o espírito ao fôlego de vida e o corpo à parte física, né? Entendemos pela Bíblia que após a morte acontece o inverso de quando Deus criou Adão. Deus fez Adão do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. A morte é o inverso, como diz Eclesiastes 12, 7. Quando sai o espírito que volta para Deus, que o deu, e esse volta para Deus não é porque volta como se fosse uma entidade para se manifestar em outra ocasião, para se reencarnar, para aparecer. Não, é porque Deus é o dono da vida. Volta para Ele porque Ele é a fonte da vida, a centelha de vida. O espírito, né, é a centelha de vida. Ruach, ou pneuma, do grego, né? O que tem dentro de um pneu? Ar. Quando alguém tem pneumonia, é uma doença relacionada com o quê? Com a respiração, os pulmões. Portanto, pneuma, a palavra grega é ar, essa centelha de vida que só Deus sabe como colocar. E o pó da terra, a matéria principal da qual nós fomos feitos aqui. Portanto, quando morremos acontece o contrário. O que a Bíblia ensina sobre isso? Todos os que morreram, apenas com exceção daquilo que nós já conhecemos, Moisés, que foi ressuscitado, Miguel ressuscitou Moisés e o levou, né? Já conhecemos isso. Elias, que foi levado para o céu numa carruagem de fogo, e Enoque, que foi trasladado. A não ser esses três, nós não temos nenhuma clareza bíblica de outros que tenham ido. Pode até ter ido vários, mas no geral,
todos aqueles que morreram aguardam a ressurreição, sejam a primeira ou a segunda ressurreição. O que Daniel está falando aqui, Deus, né, mostrando a Daniel, é o seguinte: olha, aqueles que praticarem o bem vão ressuscitar e vão refugir como as estrelas, né? Os que há muito ensinaram a justiça. Então, a morte não é para sempre para aqueles que servem a Deus. Haverão de ressuscitar. Essa é a garantia do livro de Daniel e da palavra de Deus. Esse é o revés, né? É um motivo de felicidade saber que nós vamos ser ressuscitados se estivermos mortos quando Jesus voltar. E essa palavra ressurreição nos traz aquilo que eu venho sempre falando aqui, a bendita esperança. A vitória sobre a morte, porque Cristo venceu a morte no Calvário, Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia e nos deu a graça salvadora. Então nós teremos esse... E é mais lindo ainda quando a gente esmiuça aquilo que o irmão falou, da ressurreição especial, onde muitos vão ressuscitar. Quem são eles? Aqueles que morreram com a proclamação das 3 mensagens angélicas na mente. Aqueles que morreram ansiando, né, ver Jesus. E a gente pode até pensar que foram as pessoas de 1844, quando eles estavam descobrindo a Bíblia, né, esmiuçando as profecias. Então, essas pessoas serão ressuscitar, bem como também aqueles que castigaram Jesus, aqueles que cuspiram, que humilhou, né, também ressuscitarão para que vejam a glória estampada nos céus, né? A lei de Deus sendo estampada no céu quando Ele vem sobre as nuvens do céu. Perfeito. Ou seja, já que você falou desse grupo aí de novo, né? Eu mencionei, os que crucificaram Jesus. Por que então que eles não ressuscitariam só depois dos 1000 anos, na segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios? É porque depois dos 1000 anos, na verdade, desce a Nova Jerusalém, com todos os saltos das épocas. Então, eles não vão contemplar o rei em sua magnitude, né, em sua grandeza. Verão agora, na volta de Jesus. Por isso que eles vão ressuscitar um pouco antes. Ressuscitarão para logo em seguida morrerem novamente. Muito bem. Bom, nós estamos caminhando já para o final da lição, mas antes temos aqui ainda o tema de quarta-feira, que fala sobre o livro selado. Bom, a minha pergunta para você é, irmã Cindy, por que Deus, né, através de Daniel, falou que o livro estaria selado, né, e que não seria para ele se preocupar naquele momento com os eventos que estavam contidos na revelação? Esse livro selado é o livro de Daniel, né? Ele perguntou a Deus 2 vezes, se eu não me engano, porque ele não entendia aquilo que ele estava vendo, né, e até vivenciando, né? Então, Deus mandou com que ele selasse o livro e que esperasse, porque o que ele estava escrevendo profeticamente não era para aquele tempo, e sim para o tempo futuro. Porque se a gente unir o livro de Daniel com o livro de Apocalipse, ele acaba se tornando um livro só, porque um complementa o outro. E a gente pode ver que existe também um livro selado nas mãos de Deus, em Apocalipse 5, quando Cristo é apresentado glorificado, e Deus está nas suas mãos o livro, né? Um livro com 7 selos. Mas aquele livro era necessário que se abrisse, né? E quem foi digno de abrir o livro? E João ficou meio entristecido, chorou desesperadamente, porque naquele cenário de Apocalipse 5, ele achou que não havia ninguém, né, capaz de abrir aquele livro, e o livro que estava nas mãos de Deus era o livro que guardava os acontecimentos futuros, né? O futuro da humanidade. E Cristo foi consolado quando um ancião disse, né, que aquele que é da raiz de Davi, o príncipe de Judá, é digno de abrir o livro. Então esse livro selado para Daniel é porque ele poderia descansar, que isso não aconteceria agora, né? Essas questões que hoje que estão aqui em Daniel no capítulo 12 estão acontecendo hoje. Então foi selado por conta também disso. Então quer dizer que Daniel não deveria se preocupar, porque os eventos que foram revelados a ele, na verdade, não aconteceriam nos seus dias, mas seria o início nos seus dias, não é isso, irmão Felipe? Perfeitamente, né? Daniel recebeu as informações do anjo de que deveria ficar tranquilo, disse assim, não se preocupe com isso, deixe que isso aí é comigo, né? Você pode ver no capítulo 12, versículo 8, eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ou seja, o profeta ficou curioso. Toda uma gama de informações interessantes aqui, e ele queria ter noção do que ia acontecer. Ele pergunta, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? E aí a resposta vem imediata. Verso 9, ele respondeu, vai Daniel,
porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Então é interessante que quando diz até ao tempo do fim, ele está dizendo que quando chegasse nesse tempo, essas palavras seriam compreendidas, tirava-se o selo dessas palavras, né? Exatamente o que ela falou agora um pouquinho antes aqui. Não só esse ensinamento aqui, mas você vai encontrar ao longo de toda a Bíblia muitas coisas que Deus revelou para os seus profetas, para que eles escrevessem. No entanto, eles não tiveram total compreensão do assunto, porque não se referia para o seu tempo. Então, nós temos o grande privilégio de viver nesses dias, e fala aos nossos irmãos em casa, que temos o privilégio de estarmos tendo a profecia muito clara na mão, né? E o que Daniel não entendeu completamente, nós podemos compreender hoje. A gente vai entrar agora na lição da quinta-feira, e você vai ver que aquilo que Daniel, essa matemática da quinta-feira aqui, do próprio capítulo 12, que Daniel não entendeu, era porque se referia aos nossos dias, né? Para o tempo dele não teria, começava o tempo dele, como você falou, mas nós é que iríamos entendê-lo. Então, já que o irmão já citou ali a quinta-feira, vamos lá, o tema de quinta-feira, nosso último tema, e fala sobre o tempo de espera, né? É o tempo de espera. Bom, eu queria iniciar aqui perguntando ao irmão o seguinte: no capítulo 12, ele faz menção a três períodos de tempo, né? Ele fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Depois ele vem aqui e fala em 1290 dias, e depois ele vem para 1335 dias. Como é que nós podemos compreender esses 3 períodos citados aqui na profecia? Muito bem. Talvez até esse seja o ponto auge, né? Além do versículo 1 e 2 de Daniel, desse capítulo aqui, para aqueles que gostam de profecia, que gostam de penetrar um pouquinho mais profundo, né? Tem coisas, eu volto a repetir aqui, que o profeta não entendeu, e que se nós não entendermos também, não faz muita diferença para a vida eterna, né? Isso não é um assunto que, se eu não entender ou se eu não explicar, não vai me deixar fora ou dentro do céu, né, da vida eterna. No entanto, compreender é maravilhoso, porque há um precedente de que a gente pode também entender outras coisas mais profundas que Deus quer nos ensinar, e nos traz esperança, que nada que foi escrito em vão, né? Quando Daniel cita o primeiro período, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio, um tempo na Bíblia, e naquele tempo e na cultura judaica, referia-se a 1 ano. Então nós temos aí 3 anos e meio. Levando em conta que cada ano tem 360 dias, os 3 anos e meio dá 1260 dias. Usando o princípio de interpretação dia-ano, quando se trata dos assuntos proféticos, e não é só a igreja adventista que defende esse ponto de vista teológico, muitos outros grupos teológicos sérios também aceitam e entendem que é assim, que quando se trata de profecia, um dia equivale a 1 ano. Repito, não é só a igreja adventista. Então, o tempo aqui, 1 tempo, 2 tempos e metade do tempo, significa 1260 anos proféticos, né? Dias proféticos equivalem a 1260 anos literais. A gente vai ver essa mesma profecia aqui em capítulos anteriores, já estudamos ela, 1260 anos. Vamos ver lá em Apocalipse, dizendo que a besta vai, o sistema da besta, da ponta do chifre pequeno, ia calcar por 42 meses, quando se multiplica 42 vezes 30, o número de dias de cada mês vai dar 1260 de novo. Então você tem o período em que a mulher de Apocalipse 12 passou longe da vista da serpente, um período exatamente de 1260 dias, anos. Estamos falando do mesmo assunto. Esse período de 1260 dias ou anos significa exatamente aquele período que começa no início da Idade Média, em 538, que é o período em que a besta iria atuar de forma fortíssima, né? Desencaminhando e trazendo suas doutrinas, contaminando assim o santuário e levando aqueles ensinamentos que não estão na palavra de Deus, e no entanto as multidões estão seguindo. Período em que a besta e o dragão iam embriagar, né? Com a besta, o dragão e a mulher montada sobre a besta, iam embriagar as nações dos reis da terra. 1260 anos. Começa em 538. E por que começa em 538? Porque foi nessa data que foi assinado, que foi lançado um decreto por Justiniano, imperador romano do Oriente, lá em Constantinopla. O tratado dele dizia que o bispo de Roma, o chefe da igreja católica, seria o corretor dos hereges, seria o vigário do Filho de Deus, substituto do Filho de Deus aqui na terra, e o cabeça de todas as igrejas cristãs.
E aí começa, a partir daí, esse período que soma-se até 1798, que é quando Napoleão Bonaparte, em suas excursões pela Europa, estava prendendo, levando, cativando todos aqueles que se opunham ao seu regime, e leva também preso o Papa Pio VI. Aí termina. Só que aí dá 1260. Mas por que Daniel fala de 1290? Porque, de fato, o decreto é 538. Mas toda essa incursão começa em 508, 30 anos antes, com a conversão de Clovis, o Franco, que se converte ao cristianismo, era bárbaro, se torna cristão, e foi condecorado, inclusive, pelo Papa, porque ele foi quem encabeçou as campanhas militares para destronar 3 reinos que era contrário ao Papa como cabeça das igrejas. Acontecendo isso, então, segundo a profecia, 508, temos 30 anos antes. Nesse caso, tanto 1290 como 1260 terminaria no mesmo ano, que seria 1798. Mas o profeta diz assim, o anjo diz assim, olha Daniel, feliz aquele que chega a 1335 dias. Ou seja, nós temos aí 45 anos para frente. E quando você soma os 45 a 1798, nos leva a 1843. O que estava acontecendo naquele período? Ao redor do mundo inteiro, não só lá na América, surge no mundo inteiro, baseado no livro de Daniel, na ciência a respeito do livro de Daniel, um estudo sobre a volta de Jesus. E aí o mundo inteiro pregava esse assunto, era a grande esperança que dominava os pregadores. No Oriente Médio, aqui na América do Sul, como Manuel Lacunza, um padre jesuíta lá no Chile, como Guilherme Miller nos Estados Unidos, e em várias partes do mundo, esse mesmo evangelho começou a ser pregado de esperança na breve volta de Jesus, um movimento mundial. Por isso o anjo diz, feliz quem chega até 1335 dias, porque ele estaria dentro dessa profecia. Conheceria o período em que o mundo ia despertar para o tema que é o que mais nós amamos e desejamos, que é a volta de Jesus Cristo. Muito bem. Então, com esse 1335, ou em 1843, poderemos dizer então que foi quando de fato o livro foi removido o selo do livro e de fato começou-se a fundo um estudo mais incisivo do livro do Daniel e começou a se compreender melhor. Com certeza. E esse despertamento religioso que aconteceu ao redor do mundo foi baseado nas profecias de Daniel. A gente tem, por exemplo, todo mundo diz que Isaac Newton, o pai da física moderna, né? Como a gente conhece. No entanto, Isaac Newton escreveu mais sobre profecias, sobre Daniel e Apocalipse, do que mesmo sobre física, só para você ter uma ideia, né? Ele era um cientista, mas um cientista piedoso, que acreditava em Deus, né? E escreveu sobre esse assunto. E além dele, vários outros homens conhecidos no mundo de então, trataram desse assunto aqui. O despertar em torno desse acontecimento do livro de Daniel foi enorme, né? E isso gerou, graças a Deus, foi baseado na profecia, gerou um reavivamento mundial. E a Igreja Adventista é fruto desse reavivamento mundial, né? Nós surgimos a partir daí e continuamos dando ao mundo essa notícia de que em breve Jesus voltará. Lembrando, veio à tona essa questão do sacrifício de Cristo, né? Como um advogado, como um grande sumo sacerdote, né? De estar fazendo um exercício diário no seu tabernáculo, né? E isso vai chegar ao fim nos tempos de angústias, porque a gente vai passar por momentos que a gente nunca imaginou passar. Se a gente acha que a questão do coronavírus ela é intensa e causa muita dor e sofrimento e desesperança, vão vir tempos difíceis justamente para que ocorra aquilo que está escrito na palavra de Deus. É para que o homem veja que Deus está sobre o domínio de tudo. E quando ele dá datas, ele calcula o tempo, é para dizer que tudo isso vai ter fim, que isso vai chegar a um fim, ele vai dar um fim justo, porque ele poderia matar o diabo, matar Adão e Eva e fazer outros seres e seguir, não, ele poderia fazer, mas por sua justiça, ele preferiu, né, fazer o que é certo. E nós estamos aguardando essa volta de Cristo com muito fervor, né? Acreditamos que Ele está no seu santuário celestial, intercedendo por mim e por todos nós, né? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aquele que tem o coração contrito com Jesus, que acredita, né? Porque independente de placa de igreja, o que salva é o coração converso a Cristo, né? Nós só estamos aqui um pouco de um povo, uma parcela de um povo que ainda vai ser despertada. Com certeza. E ao verso final de Daniel, que é inclusive uma esperança para todos aqueles que estão preocupados, né, com a situação do mundo hoje. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim.
pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel já repousou naquele tempo mesmo, né? Mais de 2000 anos sepultado, e no fim dos dias levantarás para receber a tua herança. Eu até imagino que Daniel vai recitar também na ressurreição especial para ver o cumprimento de tudo aquilo que ele profetizou. No fim dos dias levantarás para receber a tua herança. Todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, essa mensagem pregada desde 1844, bem como todos aqueles que morreram na esperança da volta de Jesus, né? Todos desde Adão irão ressuscitar para esse encontro com o seu Salvador e ter a vida eterna. Eu queria dar uma palavra só fechando a respeito do coronavírus, outra vez, porque afinal esse é o assunto que a gente tem mais falado ultimamente, né? É de que faça a sua parte. Se você fizer a sua parte, não só agora por causa dessa crise, mas em todos os aspectos da vida, se você fizer a sua parte e ainda assim morrer, você vai descansar, eu e você, como Daniel está descansando, e vamos ressuscitar. Entendeu? Faça a sua parte e fique tranquilo, porque aquele que guiou Daniel é o mesmo que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Muito bem. Então vamos orar para encerrar essa mensagem. Irmão Felipe, senhora conosco. Sim. Querido Pai que está no céu, estamos agradecidos pela esperança que tua palavra nos traz. Felizes por concluirmos o estudo do livro de Daniel de uma forma tão bonita. É claro, ainda temos muito que aprender, outras lições virão, e o nosso estudo diário continuará a nos dar informações importantes para nosso bem-estar espiritual e para nossa salvação. Quero pedir que abençoe a igreja da chácara, nossos irmãos, que em função desse decreto estão em suas residências, estão recolhidos, nossos anciãos, preserva a vida de todos eles, dá sentido à vida de cada um de nós, nossos jovens, nossas crianças também. Temos sentido saudade dos nossos encontros, né? E o Senhor possa nos dar vitória sobre todo o mal. E esse mal que o mundo está passando, que com certeza está dentro do escopo das profecias bíblicas, nós não estamos pedindo só para que ele passe, estamos pedindo para que nós passemos por ele incólumes, passemos por ele com a fé intacta, a fim de que os demais sinais que venham possam nos fortalecer cada vez mais para o momento de angústia final e o encontro contigo nas nuvens dos céus. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Bom, a você que nos assistiu na sua casa, do seu escritório, do seu carro, onde você está, espero que tenha gostado. Esse foi o estudo do livro de Daniel, do capítulo 12. Estamos concluindo mais uma lição e convidamos a você que continue assistindo o nosso canal e que após passar esse evento, essa epidemia que tem feito esse isolamento social, visite uma igreja adventista, conheça um pouco mais do que o Senhor tem reservado para você. Até a próxima. Olá, crianças. Bom dia, feliz sábado, tudo bom? A historinha de hoje tem como tema poupar por quê? Está baseada lá em Mateus 25, 29. Vamos ler juntos? Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, será tirado. A historinha de hoje conta a história de dois irmãos gêmeos de 8 anos. Todas as vezes que eles saíam juntos com os pais para passear, eles queriam comprar tudo o que eles viam. Então, seus pais queriam lhe mostrar o valor das coisas e levaram ele para uma loja e orientaram que eles escolhessem um cofre para cada um. Chegando em casa, seu pai informou que eles passariam a receber semanada, isto é, ao final de cada semana, eles receberiam R$25. E o seu pai também explicou que eles receberiam um valor e colocaria dentro do cofre e juntaria para comprar algo especial. Ao final daquela semana, como combinado, seus pais deram para Mateus e Lucas os R$25 para a semanada. Mateus pegou o dinheiro e guardou logo no cofrinho, mas Lucas quis ficar um pouco mais. Então colocou no bolso, admirou e na segunda-feira também quis levar para o colégio. Chegando lá, ele não se contentou com o lanche que a mamãe tinha colocado na lancheira e comprou um novo lanche,
O que sobrou, ele colocou no bolso e quando chegou em casa, ele colocou no cofre. E essa situação se repetiu a cada semana. Lucas sempre tinha algo para comprar. Em Mateus, tudo que recebia, guardava. No final do mês, eles tinham dentro do cofre R$100. E também eles chegaram do colégio todo agitado e falaram para papai e mamãe que o colégio teria um passeio para o parque. Então, seus pais disseram que iriam ajudar eles no lanche e no transporte, mas todos os brinquedos seriam pagos com dinheiro do cofrinho. Então, eles correram para o quarto para pegar o cofrinho e dar para seus pais abrirem. Só que, antes de abrir, os seus pais explicaram que tudo aquilo que eles receberam, eles teriam de tirar 10%, que era o dízimo do Senhor, e também dar uma oferta especial. Lucas tinha pouca coisa no cofre, pois ele não guardava. Tudo que ele recebia, ele continha algo para comprar. Já Mateus tinha os R$100. Então, Mateus pôde brincar muito mais no parque, pôde brincar em todos os parques. Já Lucas teve de se contentar com aqueles brinquedos mais fraquinhos e não pôde brincar em muito, porque o dinheiro que ele tinha não dava. Então, crianças, aprendemos nessa história que devemos poupar, devemos seguir as regras. Vamos ler de novo o versinho da história? Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, será tirado. Vamos orar agora? Papai do céu, nos ajuda a aprender, Senhor, a poupar, a aprender, Senhor, a seguir as regras e ser ensinado pelo Teu Espírito Santo. É o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Chegou o momento de adorarmos ao nosso Deus com todo o entusiasmo e louvor. Vamos abrir o Inário Adventista, número 480, Em Tuas Mãos. Vamos curvar nossas frontes e falar com o nosso Deus, fechando nossos olhos. Querido e amado Deus, poderoso, santo, santo, Pai, te dedicamos, meu Pai, este culto, esta adoração. Seus filhos estão reunidos, Senhor, cada um em suas casas, no seio das suas famílias. Que o Senhor possa iluminar nossas mentes, para que teu Santo Espírito possa usar o mensageiro nesta hora
e que possamos também, Pai, que a sua palavra penetre em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Vamos chamar o pregador, né, o que vai passar a mensagem, o irmão Felipe Silva, que venha explanar o pão da vida para nós aqui nesta manhã de sábado, em nome de Jesus. Feliz sábado a todos. É um prazer muito grande estar aqui novamente, louvando a Deus, não deixando que os momentos de louvor nos dias certos, nas horas certas, costumeiras, deixe de existir, a fim de que nossos irmãos, todos nós ligados em nossas residências nesse período, né, especial, em função do coronavírus, se apague, né, a fim de que a gente possa estar ligado, unidos, pelo menos do ponto de vista virtual e em espírito também. Isso aqui é o que é mais importante, né? Louvamos ao Senhor pela chance que Ele nos dá de mesmo usando esses instrumentos da tecnologia poder chegar aos nossos irmãos. Em breve, tudo isso vai passar. E quando eu falo tudo isso, eu não estou falando apenas dessa situação atual do mundo, né? Não estou falando apenas do vírus. Estou falando do sistema do mundo em que vivemos. Em breve, tudo vai passar. Como diz o hino do Quarteto Arósio do Rei, é só um pouco mais, um pouquinho mais, né? Eu imagino o Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo, os anjos do céu naquela agitação, no desejo de pôr fim ao pecado e recomeçar. Eu fico imaginando como o coração do Pai pulsa de desejo, mas o coração dele também fica esperando, na verdade, a conversão e a entrega de muitos de nós, né, a fim de que possamos morar com Ele. No amor apaixonado dele pelo ser humano, pelas suas criaturas, Ele espera a nossa entrega total e a de muitos outros que ainda não conhecem o plano da salvação, mas que Ele sabe. Na hora em que eles forem apresentados, eles se renderão aos seus pés, a Jesus. Somos privilegiados, irmãos. Não somos predestinados, somos privilegiados. Porque mesmo aqueles que Deus sabe, que são sinceros e vão se salvar, perderão o privilégio que estamos tendo de há mais tempo conhecer e viver os ensinamentos da palavra de Deus e as revelações que Ele nos faz. Muito bem, então vamos abrir a palavra de Deus no livro 2 das Crônicas, né? Tem 2 livros das Crônicas, escritos pelos profetas do Senhor. A teologia diz que Natã, Gade, Samuel, eles foram os responsáveis por escrever o livro das Crônicas. E no capítulo 20, versículo 20, nós temos um verso maravilhoso que estamos acostumados a lê-lo dentro do contexto do dom de profecia dado à Igreja de Deus nos últimos dias. Desde quando nos tornamos adventistas, a gente conhece esse texto mais dentro desse contexto, né, dos dons que Deus dá, especialmente o dom de profecia concedido à sua igreja nos últimos dias. Mas eu queria encaixá-lo como mensagem dentro do que estamos vivendo, né, como igreja e como ser humano, não só aqui em Salvador, no nosso bairro, mas no mundo inteiro. Ok? Estão com o texto, irmãos? Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 20. Diz assim a palavra de Deus. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Esse verso ele é maravilhoso. Um verso de incentivo a todos nós que estamos vivendo os momentos difíceis pelo qual temos passado nos últimos dias. E ainda se estenderá por alguns dias pela frente. E ainda se estenderão até a volta de Jesus. Porque esses acontecimentos finais, eles são rápidos e sucessivos. Termina uma crise e nós já estamos diante de outra. Termina um vírus
e de repente vem uma doença desconhecida e desafiadora. Termina a doença e vem um furacão. Termina o furacão e por aí vai. Sinais que estão dentro da volta de Jesus, e sinais que antecederiam a volta de Cristo e a grande angústia que está para se abater sobre a terra. Então é importante esse verso por isso, porque ele diz assim, o final dele: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Pois bem, o nosso maior desafio como ser humano é confiar plenamente em Deus. Por isso escolhi esse texto a propósito. O nosso maior desafio é descansar nas promessas de Deus. Acreditar de fato em Deus. Esse é o nosso maior desafio como ser humano. Nós dizemos que confiamos, mas desconfiados. É como diz lá no interior. A gente está sempre com o pé atrás. E às vezes isso independe de quanto tempo de crente, de cristão, de estudante da Bíblia as pessoas têm. Temos visto tantas pessoas que têm contato com a Bíblia há tanto tempo, mas diante de uma crise, suas mãos tremem, seus joelhos vacilam. Né? Daí a importância dessa mensagem agora e hoje. Porque se você crê no Senhor, o seu Deus, você estará seguro. Independente do que as circunstâncias mostram. Porque você já aprendeu desde muito tempo que a nossa luta não é contra o ser humano, contra a carne e o sangue. Não é contra o vírus em si. A nossa luta principal, maior, é contra as potestades e tempestades, as potestades das trevas, né, nas regiões celestes, conforme diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. Essa é a nossa grande luta. Então, precisamos confiar em Deus. Sabendo que enfrentamos uma luta contra as forças espirituais do mal, precisamos acreditar em Deus e acreditar nos seus profetas. A intenção de Deus em revelar a sua palavra era nos dar ânimo nesses momentos. Era que nós pudéssemos continuar a caminhada seguros de que tudo no final vai dar certo. Então, esse é o nosso desafio, confiar em Deus. Vocês lembram-se estão lembrados daquela história narrada no Evangelho, aliás, estão nos 3 Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, do jovem possesso que Jesus curou após descer do monte da transfiguração, possivelmente o monte Tabor, né? Vamos dar uma olhadinha comigo? Eu gosto da versão, da visão de Marcos sobre o assunto, né? Marcos não foi um seguidor de Jesus, um apóstolo, não esteve com ele, escreveu seu evangelho baseado naquilo que Pedro e que possivelmente outros estiveram lá com Jesus, e ele fez então o seu evangelho. No capítulo 9 de Marcos, nos versículos 14 ao 24, está a história da cura do jovem possesso, né? Em algumas traduções, o subtítulo diz lunático, possivelmente porque alguém sempre atribuía a esse tipo de coisa, né, a loucura apenas e não a possessão demoníaca, e aí fez um subtítulo parecendo que era porque alguém tinha as influências da lua, como a gente fala, né? Fulano é aluado, como diz muito aqui na Bahia, quando alguém tem um parafuso a menos ou a mais, né? Na verdade, ele estava possesso. Marcos capítulo 9, 14 ao 24. Ok? Todos têm o texto? Então vamos ler. Acompanhe aí na sua Bíblia. Quando eles se aproximaram dos discípulos, eles aí, o pai e o filho, né? O pai do menino possesso, numerosa multidão ao redor, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Vamos dar fazer uma voltinha aqui para a gente entender o texto. Quando eles aqui, é quando Jesus estava descendo do monte, juntamente com Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, estava lá Jesus, conhecemos a história, está aqui um pouco antes da história do jovem possesso, né? E Jesus estava descendo com os 3 apóstolos, seguidores dele, e quando se aproximaram, viram os discípulos, uma numerosa multidão, e uma discussão que eles, os discípulos que ficaram, os 9, travavam com os escribas. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava.
Às vezes eu fico imaginando algumas cenas do Evangelho, como eles estavam ali discutindo com os 9 que ficaram, e Jesus não sabia o porquê naquele momento daquela discussão, e quando viram Jesus eles se voltaram assim e correram em direção a Cristo para saudá-lo, né? Fico imaginando essa cena. Então ele interpelou os escribas. Jesus olhou para os escribas e perguntou: que é que discutíeis com eles? O que vocês estavam discutindo com eles? Jesus toma para si, como sempre, ele toma para si a dor dos seus filhos. Como sempre, ele toma para si o problema dos seus filhos. O que está havendo aí com eles, né? Vem para cá, vem comigo, vamos resolver aqui. E dentre a multidão, verso 17, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, ria os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então vejam, tratava-se não de um jovem lunático, de alguém que tivesse apenas um problema psicológico, emocional, né? Alguém que precisasse ir para uma colônia, como a gente comumente fala. Tratava-se de alguém possesso por um espírito imundo. Nos dias de Jesus, a gente vê o Evangelho narrando muitos outros fatos parecidos com esse aqui. Possessão demoníaca. Talvez em nossos dias a gente não esteja muito acostumado a ver esse tipo de coisa. Eu fico imaginando por quê? Porque nós temos mais demônios travestidos do que mesmo demônios incorporando-se em pessoas. Demônios travestidos, né? E nos topamos com eles durante o dia a dia. Pois bem, o pai disse para Jesus que havia trazido o seu filho, pedido aos discípulos para expulsar o demônio, mas os discípulos não puderam fazer isso. Os 9 que haviam ficado, né? Então, verso 19, Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. É interessante essa reação de Jesus: ó geração incrédula, né? Quando Jesus falou em outra ocasião que os sinais de sua vinda, tudo deveria acontecer antes dessa geração passar, a gente às vezes não entende o que ele estava falando. Ele não estava falando do tempo, né? Porque se fosse o tempo, seria a geração dos dias dele, até o ano 100 passou. Ele estava falando das características da nossa geração, as características da nossa falta de fé, da nossa falta de compromisso com a palavra de Deus, da nossa falta de amor. Uma geração incrédula, uma geração que não confia, uma geração que diz: ó meu Deus, eu ponho nas tuas mãos o meu problema, que é o problema tal, mas daí a pouco a gente vai lá e me devolve, deixa que eu resolvo aqui, o senhor está demorando muito. Então Jesus está tratando desse assunto, ó geração incrédula. Por isso eu estou tratando desse assunto, do nosso maior desafio, né? Que é confiar plenamente em Deus. Observe a leitura, a continuação da leitura. Jesus diz: trazei-mo, traga o menino. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a chance de ver um quadro dessa natureza. É um quadro que não é bom de se ver. Já fui chamado algumas vezes para encarar esse tipo de desafio. E confesso a vocês que não acho bom, né? Não é interessante. Mas na minha caminhada cristã, já estive orando algumas vezes por pessoas que tinham esses problemas, né? Não era menino, era gente grande, e pude sentir a força de um espírito mau quando se apossa de alguém, né? E às vezes a pessoa quer falar, mas antes que ele fale, o espírito mau fala por ele, né? E quando você vê alguém nessa situação, aí é para termos misericórdia, é para orarmos por ele, é para orarmos com ele, é para descobrirmos o que acontece na vida dele, que termina fazendo suscetível a atrair e a receber esse tipo de comunicação das trevas, né? É preciso ter dó dessas pessoas e orar com eles e por eles. Não é uma visão bonita. E como está escrito aqui, na hora que Jesus disse: trazei-mo, diante do Senhor ali, o espírito imundo que possuía aquele menino agitou com violência, lançou por terra, e diz que ele, caindo, revolvia-se, né? Revolvia-se, espumando, né? Imaginem vocês essa cena
como é triste. Aí Jesus perguntou ao pai do menino, verso 21, há quanto tempo lhe sucede? Jesus às vezes fazia perguntas a fim de tornar o assunto cada vez mais profundo e dar lição a partir daquilo que ele queria ensinar, né? Há quanto tempo isso acontece com esse menino? E aí o pai do menino respondeu, desde a infância. Então vejam que estavam diante aqui de uma situação bastante complexa, bastante triste. Um guri, um menino, um garoto, um pré-adolescente talvez, que desde a primeira infância era atormentado pelos espíritos do mal. Meu querido, antes de prosseguir aqui, já que estou tratando desse assunto, eu quero te dar um conselho. Tem alguma coisa em sua vida ou em sua casa que de certa forma permita a atuação do mal? Às vezes a gente culpa o inimigo e ele é o culpado, sim, é o pai da mentira, o pai do pecado, né? Tudo nasceu a partir dele. Mas nós às vezes conservamos em nossa vida coisas que ele propõe. Ele propõe, mas não obriga. Ele nos leva à tentação, no entanto ele não pode forçar. Nós é que damos entrada, infelizmente. Aí a pergunta é a seguinte, tem na sua vida ou na sua casa algo que seja, de certa forma, um talismã do inimigo? Em que ele possa estar ali, em que ele gosta de estar ali, em que aquilo representa o inimigo? CDs, livros, a Bíblia conta a história de um mágico que se converteu no livro de Atos, e quando ele se converteu, a primeira coisa que ele fez foi tocar fogo nos livros. Ele sabia que aquilo ali era um gancho do diabo. E como ele não queria nada com o diabo, então ele tocou fogo nos livros. O que tem em nossa geladeira que é do diabo? Em nosso guarda-roupas, que é do diabo? Em nossos conceitos, que é do diabo? Às vezes não tem nada em casa, mas os nossos conceitos é do diabo. O que tem lá? E acho que nós não deveríamos dar a ele a menor chance. Brincar de nada, não se colocar dentro do seu terreno. Jesus pergunta desde a infância, o homem responde a Jesus, desde a infância esse menino diz assim, o que tinha naquela casa? Que tipo de pecados eram cometidos ali? Que arranjo eles faziam com o diabo? Que tipo de vida esse povo levava a ponto de ter esse intruso em sua casa? Ora, sem você convidá-lo, sem você dar chance, sem você dar lugar, ele atrevidamente já vem perturbar e tentar e levar a desgraça à nossa vida, imagina abrindo as portas para ele. Pois bem, aí depois dessa resposta, no verso 22, continuando a resposta, e o pai do menino diz para Jesus, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Tem lançado no fogo e na alma para o matar. Tem um texto na Bíblia, nos Evangelhos, que diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E é claro, é uma referência direta ao diabo, né? Ele não pede licença. Ele entra na vida das pessoas para matar, roubar e destruir. Deus, ao contrário, finécio como é, fino, educado como é, diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, porque grande parte da humanidade das pessoas estão ouvindo a voz de Deus. Através dos sinais que ele está dando, através das pregações de sua palavra. Sente o coração aquecer quando escutam um louvor, um hino ou a leitura da própria palavra, mas mantém o coração fechado. Por isso Jesus diz, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, porque ele é educadíssimo, ele não força a entrada, mas o diabo não. Ele força a porta, arromba e vem para matar, roubar e destruir. Por isso que o texto está dizendo que o homem está dizendo que o diabo o lançava no fogo e na água para o matar. Mas, diz o homem, verso 22, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu acho maravilhoso a maneira como esse Senhor se aproximou de Jesus, como esse pai viu Jesus. É claro, mostra a característica de todo pai que ama, de todo pai que não é apenas um genitor, é alguém que quer ver a salvação na sua casa, no seu filho, que quer ver o bem-estar de sua família. Ele disse, ajuda-nos. Isso é um problema nosso, não é só dele, é meu como pai. Ajuda-nos, não foi ajuda-lhe, foi ajuda-nos, né? E interessante que ele olha para Jesus e diz, se você pode fazer alguma coisa. Quantas vezes a gente também faz a mesma pergunta que esse homem fez diante dos desafios que se nos vem, que a vida coloca dia a dia? Será que Deus pode resolver esse problema? A gente pergunta. Será que tem condição? Será que ele vai resolver mesmo? E aí, a nossa atitude muitas vezes mostra que a gente não acredita de verdade.
Acredita, mas com o pé atrás. Por isso estamos falando desse tema, do maior desafio que é crer em Deus. Creia no Senhor seu Deus e estareis seguros. Acredite nos seus profetas e vocês prosperarão. Essa sempre foi a maior luta do ser humano. Foi confiar em Deus. Deixa eu continuar no texto aqui, para a gente chegar a uma conclusão interessante. Então, no verso 23, Jesus olha para o homem, diante dessa proposta dele, dessa pergunta, se tu podes fazer alguma coisa por nós, ajuda-nos. Jesus olha para ele e diz, tudo é possível ao que crê. A resposta foi desafiadora, né? E nos leva a pensar também. Tudo é possível ao que crê. O que é esse tudo que ele diz que é possível ao que crê? É preciso pensar. Porque alguém pode sair, depois de ouvir essa palestra hoje, daí do seu sofá, da sua cama, imaginando que pode chegar no seu quarto ali, se ajoelhar e dizer, Senhor, eu quero um carro. Eu quero um apartamento novo. Porque infelizmente a gente só pensa nas coisas desse mundo. E às vezes, ou sempre, Deus não nos dá tudo que a gente pede a Ele, porque Ele sabe que essa dádiva não é aquilo que a gente de fato precisa. Aí precisamos outra vez acreditar nele, confiar nele que Ele vai dar o melhor para nós. Essa é a proposta bíblica. Deus não está preocupado com a sua vida financeira. Isso, Ele te orienta para que você viva bem. Ele te dá discernimento para que você possa seguir à frente e ter êxito em seus negócios. Mas Ele está preocupado mesmo é com a tua salvação. Com a tua cura espiritual. Que você vença os problemas que te atrapalham de ir morar com Ele. Porque Ele sonha em morar com você. Você entende? Então Jesus fala, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou. Se você tem João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, diz assim, com lágrimas, mas está entre colchetes. Os colchetes significam que pode ser que em registros mais originais as palavras com lágrimas não existam. Mas elas estão perfeitamente em consonância com o assunto. Porque um pai ansioso, querendo a ajuda do seu filho, não seria diferente senão chorando. Então, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio. Olha só a declaração do homem. Eu creio, exclamou. E depois, no final da frase, diz, ajuda-me na minha falta de fé. Como é que você entende isso? Eu creio, mas eu não tenho fé. Você percebeu? Eu creio, o pai do menino disse, mas ajuda-me na minha falta de fé. Como é que eu creio e não tenho fé? Isso me faz pensar em uma senhora bem simples, uma irmã da nossa igreja, lá na Paraíba, na cidade de Souza. Isso faz muito tempo, posso contar porque não tem nenhum problema. A irmã Rita, eu era menino, e como outros também do meu top, quando a gente ia para o culto de quarta-feira na igreja, um culto de oração, e que a irmã Rita levantava para fazer o pedido de oração, nós ríamos do jeito como ela falava, na sua simplicidade, e ela falava uma coisa interessante. Peço aos irmãos que orem pela minha crença, minha confiança e minha fé. E a gente ria achando que era uma coisa só. Crença, confiança e fé. A gente dizia, isso são sinônimos, né? Irmãos, crença é apenas um assentamento mental. É apenas uma teoria. Eu creio que Deus existe. A Bíblia diz que os demônios creem e às vezes creem mais do que eu. Diz que ele crê e estremece. Então, aqui está se falando de confiar. Confiar vai muito além do que crer, do que assentamento mental. Senhor, eu creio que Tu existe, eu creio que Tu é poderoso. Agora, olha, eu vou me preparar aqui e vou cuidar desse negócio para resolver minha vida, porque se eu for esperar pelo Senhor vai demorar um pouco. Então, às vezes, a gente age assim. Por isso, o maior desafio que nós temos é acreditar, é crer, entenderam? É descansar nas promessas de Deus. O homem foi sincero, eu creio, Jesus. Eu creio que o Senhor pode fazer alguma coisa. Eu já ouvi falar do que você fez, ao curar leprosos, ao curar o cego, até ressuscitando pessoas. Alguns dizem que não era uma ressurreição, assim, mas dizem que o Senhor ressuscitou. Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. E o verso 25 diz que Jesus, vendo que a multidão concorria para ver o que ia acontecer, repreendeu o espírito imundo e disse, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele.
Então Jesus realiza o milagre, expulsa o demônio e devolve o filho em perfeita paz para os braços do seu pai. Sabe, irmãos? Eu quero me apegar aqui rapidamente à frase do homem aqui. Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. A gente está crendo em Deus realmente, como deveríamos? O mundo parece que vai cair, mas você diz, não, eu acredito que o Senhor vai cuidar de mim. Às vezes o Senhor pode até dizer, não, eu tenho outros planos para a sua vida. E aí, se ele disser isso, você vai descrer dele a partir daí? Se algo muito ruim acontece em sua vida, em sua casa, com sua família, isso vai te levar a descrer de Deus? A fé, a crença, a confiança que Deus quer que tenhamos nele, é aquela que Abacuque, escrevendo no seu livro, diz assim, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que do curral seja arrebatada as ovelhas, que não tenha gado na malhada, mesmo assim, todavia, ele diz, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Uma fé, uma confiança que independe das circunstâncias. É aquela confiança dos 3 jovens hebreus, que quando Nabucodonosor falou, se vocês não adorarem a estátua que eu fiz, eu vou mandar a bandinha tocar, e se vocês não se curvarem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo 7 vezes mais quente. Aí eles olharam para Nabucodonosor e disseram, seu rei, faça o seguinte, olha, não perca seu tempo. Se o nosso Deus é que nós servimos, quiser nos salvar, ele vai nos salvar. Mas se não quiser, nós não vamos nos curvar perante os teus ídolos. Ou seja, uma fé que independe da circunstância. É a fé de Daniel. Fiel, mas jogado na cova dos leões. Como é que pode? Mas lá dentro, Deus o manteve salvo. E Daniel, quando foi jogado ali, não tinha certeza de que não ia ser comido pelos leões. Mas esse é o tipo de fé que Deus quer que nós tenhamos. E esse é o tipo de fé que Deus quer que tenhamos agora, nesse momento final. Primeiro, Deus faz a gente trabalhar dentro daquilo que a Bíblia chama de prevenção. E você vai ver muito isso na Bíblia. Só um texto para você ter uma ideia. Êxodo 2, já que está pertinho um do outro. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Vamos lá? Capítulo 23, versículo 25. Olha só. Êxodo 23, 25. Vou ler porque eu tenho pouco tempo. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Entendeu? Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele não vai deixar faltar seu pão, sua água, e tirar as enfermidades. O que você quer mais? Pão e água, garantia de sobrevivência, sem doença. Servireis ao Senhor, ou seja, se previna, me sirva. Olha um outro verso interessante, volta um pouquinho aí. Capítulo 15 de Êxodo, versículo 26. Olha lá. Verso preventivo. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares os seus estatutos, nenhuma das enfermidades virá sobre ti, das que vinhei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então veja, o que Deus quer é que você se previna, dê ouvido à sua voz, guarde os seus mandamentos, ande de acordo com as suas instruções. Se isso acontecer, amigo, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios. Se vier, é porque você está numa provação. Deus trabalha sempre no campo da prevenção. Por isso que Ele deu a essa igreja, a esse povo, a esse movimento, chamado Movimento Adventista do Sétimo Dia, orientações riquíssimas sobre como nos prevenir de muitas coisas, inclusive das doenças. E enfrentando essa que estamos agora enfrentando, o vírus, precisamos nos lembrar dos 8 remédios da natureza. Precisamos fazer uso disso. Aliás, se fizermos uso disso como Ele orienta, em sua revelação, em sua instrução, não vamos ter medo do coronavírus ou de qualquer uma outra coisa, a não ser que ele seja uma provação, como acabei de falar. Dá uma olhadinha depois nos 8 remédios da natureza. Você tem isso aí em sua casa, tenho certeza absoluta, que foi Deus nos prevenindo para que a gente pudesse ter um imunológico fortíssimo e não poder sucumbir diante dos problemas que estão enfrentando a grande população. Nessa hora, as farmácias, os locais onde tem remédios que previnem, que fortalecem o sistema imunológico, estão se acabando. Por quê? Porque nessa hora o povo está querendo ficar com o imunológico forte. Se você seguir os 8 remédios da natureza, se prevenir, como Deus está dizendo aqui, se guardares os meus mandamentos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Agora eu quero fechar lendo com você 11, verso 6 de Hebreus. Carta aos Hebreus, Novo Testamento, capítulo 11, verso 6.
Porque tenho certeza que depois de agora, você vai exercitar mais a sua confiança em Deus, sua crença em Deus, sua fé em Deus, né? Não apenas um consentimento mental, né? Uma teoria, mas descansar nas promessas dele diante das ameaças que nós temos ouvido tanto nos últimos dias. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Olha o que diz o texto. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha o texto bíblico. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que leva o nome de cristão, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Faça a sua parte. Se previna. Siga as orientações que a ciência está dando, que os médicos estão orientando, que seu pai, sua mãe, que todos já ouvimos. E depois de fazer tudo isso, aí diga: Senhor, agora é contigo. Irmãos, se tivermos alguma coisa que fazer, o Senhor não vai mover uma palha. Mas se porventura você já fez tudo, e ainda está faltando alguma coisa, vai para o Senhor, porque Ele vai mover os céus em teu favor. Não é a primeira vez que Ele faz isso. Ele já deu para nós o maior dom, que foi Jesus Cristo. Não nos dará, porventura, as demais coisas que precisamos para o nosso bem-estar aqui nesse mundo, enquanto aguardamos sua volta? Sim, certamente dará. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Eu vou falar como fala o pastor Luiz Gonçalves. Se você acredita, pode chegar mais perto. Não tem nenhum problema agora. Eu estou aqui e você está por trás do seu equipamento aí. Fique tranquilo. Se achegue, fica em pé. Vamos cantar, entregando nossa vida a Deus, dizendo que confiamos inteiramente nele, que nossa esperança está no Senhor e com certeza nós haveremos de obter as respostas do seu Espírito Santo, falar ao nosso coração dizendo assim: olha, você está certo, meu filho, esse é o caminho, faz tua parte aí que tem que ser feita, deixa o resto comigo. Se a gente fizer a nossa parte, irmãos, que é ir a Jesus, na verdade esse é o único esforço deliberado que a gente tem que fazer, é buscar a Deus. Aí ele vai dizer, igual disse para os escribas, igual disse para o homem, pai dos novos processos: deixa comigo, eu resolvo o restante. Vamos lá? Vamos cantar o hino de número 253 do nosso hinário, A Minha Esperança. Pega o seminário, vamos cantar juntos. Você se achegou, você veio perto de Jesus, entregou sua vida a Ele,
Você que já é crente e você que não é crente ainda. O que está faltando, meu amigo? Só tem esperança em Jesus. Ele é a base segura onde podemos apoiar a nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança. Só existe salvação nele. E ele está preocupado, é claro, pelo bem-estar seu e de sua família, pelo bem-estar do mundo em relação ao que estamos vivendo. Mas ele está muito mais preocupado com a tua salvação. Isso aí vai passar, como as crises passam. Mas e você, depois que passar? Vai continuar na sua vida? Ou vai se voltar para ele como tem feito agora, desejando um encontro com ele e desejando ter essa mesma segurança que os crentes em Jesus têm, que aqueles que acreditam em Jesus têm? Porque se não tivermos, a cada crise que o mundo trouxer, nós tremeremos nossos joelhos. Mas se confiarmos em Jesus, se a nossa vida estiver nas mãos dele, se desejamos viver por ele e para ele, se queremos seguir conforme o manual que ele deixou, tenha certeza, você estará seguro. Crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aí? Vai ficar sentado ou vai entregar sua vida a Jesus? Ele está esperando. Vem, vamos orar agradecidos a ele pela chance que ele nos dá de nos prepararmos para a sua breve volta. Oremos. Querido Pai que está no céu, muito obrigado uma vez mais, porque fomos capazes de, durante o sábado, nos momentos em que estaríamos na igreja, estávamos em nossos lares ouvindo a Tua palavra. E muito obrigado, porque ela traz a esperança de que precisamos e a exortação necessária. Crede no Senhor e estareis seguros. Crede no que diz os seus profetas, na sua palavra, nos pregadores que pregam segundo a Bíblia, teus profetas, e prosperareis. Queremos prosperar. Essa prosperidade não é a prosperidade material, é a prosperidade espiritual. Aquela que robustece a nossa fé, a nossa confiança e nos capacita para atravessar qualquer tipo de crise que venhamos a enfrentar. Te rogo que abençoe nossos irmãos, onde quer que estejam agora em seus lares. E abençoe também aqueles que se achegaram e que desejam te servir, desejam se unir ao teu povo, à tua igreja, para enfrentar a fase final do grande conflito, da grande controvérsia entre Deus e Satanás, do tempo de angústia que está por vir, e passar por eles com sua fé incólume, firme na rocha que é Jesus Cristo. Nos dá o restante de sábado da tua companhia. Firma nossos passos, te peço outra vez, e te peço em nome do próprio Senhor Jesus. Amém.